Gênesis 13 diz: Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda. Deixa eu parar essa leitura aqui, para te dizer uma coisa. O que eu acabei de falar agora eu vou repetir para você, talvez de forma diferente. Você nunca mais vai ser confundido com esses crentes que existem por aí. Nunca mais! Tu não serás confundido com assembleano ou batista. No abrir da tua boca as pessoas vão te dizer assim: de qual igreja você é? Vamos continuar a leitura. Verso 4. E até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado, tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor Deus destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Você pode sentar. Irmãos, esse é o nosso texto. Temos algumas observações que a misericórdia de Deus vai nos permitindo. As experiências, as memórias e as lembranças. E o apóstolo Paulo diz: não me canso de vos escrever sempre as mesmas coisas. É segurança para vós. Dá até a entender, dá até a impressão, lógico que ele não fazia isso, não era exatamente as mesmas coisas, mas dá a impressão que o apóstolo Paulo escrevia coisas repetidas, e se nós formos ver algumas das suas cartas, realmente tem coisa bem repetida, mas o Espírito de Deus usa uma vírgula para falar quantos livros ele quiser. Isto é o poder transcendental do nosso Deus. E nós temos aqui uma experiência incrível. Abraão, que tem um homem que é seu sobrinho. Quando Deus se manifesta a Abraão, diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar aonde eu te mostrarei, e ali eu te abençoarei, eu te multiplicarei, eu te farei ali uma grande nação. Como é que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Mas ele levou alguém, né? Levou um parente, levou um sobrinho. Os historiadores descrevem 1000 caminhos em que a coisa, essa juntada de Ló com Abraão, teria acontecido de uma forma assim muito natural. Irmão, por mais que as coisas sucedam de forma tão natural, entenda que o espiritual tem que ser a pancada definitiva na tua vida. Se Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar, não interessa que cargas d'água trouxe Ló para junto dele. Ele tinha que ter a postura, o temor a Deus, e a reverência, o entendimento de que se Deus disse: sai você da tua terra e deixa tudo para trás, inclusive a tua parentela,
Ele tinha que, na hora que Ló pintou no cenário, ele disse, não dá, você fica porque eu tenho que ir. Irmão, o que derruba um grande homem de Deus não são grandes guerreiros, são os mínimos com os quais muitas vezes ele nem se importa, que vem e fere-lhe o calcanhar. Você já ouviu falar no calcanhar de Aquiles? Você já assistiu aquele filme, não sei o que, de Troia? O camarada é um guerreiro poderoso, mas ele está ali cuidando de alguém e de repente alguém vai e acerta o calcanhar dele. Pronto, dali para frente, acabou o homem. Quem poderia imaginar que um guerreiro daquele que brincava com os adversários, que manuseava uma espada como ninguém jamais manuseava, o camarada era, no filme, né, irmão? O camarada era fantástico, mas tem uma derrota que começa pelo calcanhar. Isso pode ser uma grande história, porque está escrito a respeito de, lá em Gênesis, porém inimizade entre você e a serpente, entre a sua descendência e a seu descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmão, eu ando com tanta prudência, que nem meu calcanhar o diabo não consegue ferir. Eu levo a minha vida espiritual tão na ponta da faca, que nem meu calcanhar o diabo não fere. Não fere, nem meu calcanhar não fere. Agora, quando diz, e este te ferirá o calcanhar, presta atenção no que eu vou te ensinar hoje, porque eu sei que pessoas se escandalizaram, e quando pessoas se escandalizam, a misericórdia de Deus é grande, é tão grande, que dá uma lição. Para tu aprender que esse púlpito aqui não foi levantado por homens, só para você aprender isso. Quando a Escritura diz, tu lhe ferirás a cabeça e ele te ferirá o calcanhar, ferir o calcanhar seria o máximo da investida do diabo contra o descendente de Eva, que representa a igreja do Deus vivo. Seria o máximo, pois eu te digo, nem o meu calcanhar o diabo não fere. Eu não brinco com a minha vida espiritual, eu sou um cara terrível. Falo com todo mundo, eu falo com a prostituta e trato ela com carinho e respeito, porque é assim que o cristianismo me ensina a tratar as pessoas. Eu falo com o homossexual e trato ele com todo carinho de ser humano e com todo respeito, porque o cristianismo me ensina isso. Agora, eu nunca ponho a minha vida espiritual em jogo. Eu lido com qualquer um, mas nunca ponho a minha vida espiritual em jogo. Eu reconheço a barreira da minha vida espiritual. E eu lido com tudo dali para fora. Se alguma coisa tentar penetrar nessa barreira da minha vida espiritual, nesse território da minha vida espiritual, irmão, eu explodo, eu corto o mal pela raiz mesmo. Comigo não tem negócio. Não tem negócio. Meu pai era vivo. Quando meu pai era vivo, às vezes, ele me ouvia pregar certas coisas, e quando eu descia lá, que ele já não podia subir essas escadas todas, quando eu ia lá embaixo, ele dizia, te ouvi pregar isso, olha, isso, aquilo, outro, dizia, pai, o assunto é a igreja, se o assunto é a igreja, eu entendo, deixa comigo. Nunca tratei mal o meu pai, mas eu encerrava o assunto e dizia, o senhor tem alguma coisa para falar, pai? Se tiver, eu estou aqui para ouvir, mas deixa o assunto de igreja de lado, porque de igreja eu entendo. Nem meu pai, eu não deixava meu pai se prolongar na questão espiritual. Nem minha mãe, vai lá, é viva, graças a Deus até hoje, vai lá perguntar. Quando minha mãe começa a querer falar de igreja, eu digo, mãe, tem outro assunto para falar, senão eu vou embora. A minha vida espiritual eu não ponho em jogo, nem em mesa para debate. O que Deus me diz, eu sou radical. Meu irmão, se Deus me disser mata, eu vou investir toda a minha força para matar. Se Ele disser dá a vida, eu vou investir toda a minha força para dar a vida. Eu obedeço Deus cegamente. Eu nem penso quando Deus me dá uma ordem, porque eu já conheço a voz dele. Eu só vou e executo e ponto final.
Só vou e executo, ponto. Eu sei que na igreja muitos têm sonhos, muitos têm visões, mas comigo não é assim que Deus fala. Presta atenção, meu irmão. Abraão é um tremendo de um grande homem de Deus. Abraão é tão homem de Deus que ele mente, comete um erro e ainda assim sai abençoado. Se você vê no capítulo 12, verso 10, diz que Abraão desce ao Egito. Abraão desce ao Egito, fica com medo. Olha o primeiro pecado de Abraão, teve medo. E você já venceu o seu medo? O seu medo pode te levar à mentira, hein, irmão. O seu medo pode te levar a fugir do adversário, quando na verdade você deveria derrubá-lo. Abraão desce ao Egito, chega lá, há uma fome. Isso é uma tipologia, né, do que iria acontecer com Israel. Se você ler essa história de Abraão, capítulo 12, verso 10 para frente, você vai ver que é a tipologia do que ia acontecer com a nação de Israel, quando desceu ao Egito, e no Egito tem um governador chamado José de Canaã. Então, Abraão desce, diz para Sara, aqui, tu é muito bonita, vão me matar para ficar contigo, diga que você é minha irmã, vão me matar para ficar contigo, e o Deus que me promete que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, onde é que ele está? Onde é que ele está quando um exército se acampa contra mim? Onde é que ele está quando os meus inimigos dizem que vão devorar as minhas carnes? Cadê o meu Deus? Eu sei onde ele está, sei muito bem. Abraão, apesar de tantas e tremendas experiências, porque para sair da terra dele, ele tinha que ter convicção desse Deus invisível. Ele não podia sair da terra dele e peregrinar no deserto sem ter convicção desse Deus. Ele tem convicção de Deus, mas num momento da sua vida, ele mente, diz que você é minha irmã. E aconteceu que Abraão mente, o camarada pega a esposa dele, dá a ele um monte de presente, enriquece ele por causa daquela irmã dele, que está planejando, o camarada está planejando casar com a mulher dele, ficar com a mulher dele, já tinha um monte de mulheres, o rei do Egito, enriquece Abraão, daqui a pouco vem Deus e fere a casa de Faraó todinha. Você está vendo a simbologia? Quando Deus fere a casa de Faraó todinha, Faraó chama Abraão, mas você me disse que ela era tua irmã, você não disse que ela era tua mulher, por que você não me falou isso? Leva aqui a tua mulher. E toda a riqueza que Faraó deu a ele, leva também essas riquezas todas. Aí no verso 12 está contando essa história, no verso 13 diz que Abraão estava rico, vivendo em abastança, e parte dessa riqueza, pelo menos, veio de lá, da mentira dele. Às vezes, meu irmão, Deus está tanto na vida de um homem, que certos detalhes, de tanto que Deus está na vida deste homem, certos detalhes acabam não fazendo diferença nenhuma. Isso é um mistério muito profundo, meu irmão. É uma coisa muito gloriosa. Senhor, eu vou contigo, para onde quer que tu for. Pedro, não, Senhor, todos podem te negar, eu não. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Não vou. Espera. Lá vai Jesus sendo conduzido. Daqui a pouco alguém, você, eu nunca vi esse homem. Nunca viu esse homem? Como nunca viu esse homem? Tua fala te denuncia. Não, eu não sou da Galileia, não, eu sou de Portugal, sou da França, eu falo italiano. Eu não. Tu estava com ele? Não, eu não estava. Vocês estão doidos, não estava com ele. O galo cantou. Quando Jesus ressuscita, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas tu não me negou? Jesus não está perguntando, meu irmão,
pelo teu passado. Ele quer saber se daqui para frente qual vai ser a tua história. Deus estava tanto na vida de Pedro, que nem Pedro, negando a ele 3 vezes, perdeu o galardão que tinha de ser o primeiro líder da igreja fundada sobre o planeta Terra. Pedro ganhou tanto respeito, mesmo depois de ter negado, o Espírito de Deus estava tanto na vida daquele homem, que quando falaram assim, Jesus ressuscitou, não acredito. Mas nós vimos, não acredito. Eu toquei nele, eu não acredito. Mas a fulana também viu Jesus ressurreto, eu não acredito. Ninguém acreditou. Daqui a pouco Jesus aparece para Pedro. Aí todo mundo diz assim, verdadeiramente ressuscitou o Senhor, porque ele apareceu para Pedro. Que Pedro? O que negou 3 vezes? Irmão, quando Deus chama um homem para liderar, a Escritura diz, quem anda com o Senhor se faz um espírito com ele. Tem casos que Deus entra tanto na vida de um homem, que nem seus próprios erros alteram a sua trajetória. Tem casos que Deus entra tanto na vida de um homem, que mesmo esse homem errado, quem fala mal dele é fulminado. Moisés não estaria errado? Diante dos olhos de todos, Moisés estaria errado. Deus não se preocupou em dar justificativa àqueles que disseram, Moisés não é só profeta não, quem é ele para pegar uma mulher de um povo estranho? A lei diz que se pegar a mulher de povo estranho é pecado, não pode, é contra a lei, tem que despedir essa mulher. Deus vem na tenda e diz assim, por que vocês não temeram falar contra meu servo, contra Moisés? Arão morre no deserto, Miriam morre no deserto, mas primeiro ficou lá sei quantos dias leprosa. Às vezes Deus está tanto na vida de alguém, meu irmão, mas tanto, que até quando ele está errado, está na lama, se alguém apontar o dedo para ele, há mistérios. E a Bíblia diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Quem diz isso é o Senhor. Ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Por acaso o vaso de barro vai dizer ao Criador, ao seu olheiro, por que tu me fizeste assim? Quem aí é homem o suficiente para questionar Deus? Muitos questionam por ignorância e acabam ficando leprosos fora do arraial. Irmão, andar com Deus não é uma brincadeirinha. Ou você mergulha no profundo para saber quem é Deus verdadeiramente, ou se você ficar na superfície, os teus próprios pensamentos e seus próprios conceitos vão te destruir. Com Deus é tudo ou nada. Não pode andar com Deus na superfície, tem que andar no profundo, tem que ir para o teu canto e lutar até discernir o som da voz de Deus, que não virá aos teus ouvidos, a menos que haja algumas novidades, mas é aqui dentro que Deus fala. É aqui dentro. A voz de Deus ecoa dentro de você como se você fosse uma caverna. Uma caverna, aquela voz no oco. Tum. Você precisa de intimidade com Deus, meu irmão. É a intimidade com Deus que vai te fazer vencer as covas dos leões, porque elas estão diante de você. É a intimidade com Deus que vai te fazer vencer as fornalhas da vida. Não vê que há uma letra da música que diz, exorto aos meus irmãos que são os 7.000, seu sangue regará o solo do Brasil. Não pensa que aquela música, meu irmão, é coisinha de criança. Aquelas músicas que estão nesse CD são profecias poderosas. O que Deus nos falou sobre essas canções, eu fiquei muitas vezes atônito rodando dentro daquele estúdio e pedindo misericórdia a Deus para que eu conseguisse levar o projeto até o final.
eu sentia pressão sobre a minha vida, eu sentia pressão sobre a minha alma. Eu tive que vencer os meus próprios temores. Agora eu venci, agora é festa. Eu rompi as barreiras. Eu já estou agora nas campinas verdejantes, nos mananciais de águas vivas. Já venci. Venha o resultado que vier, eu já estou pronto. Mas não foi assim no começo. Abraão é um tremendo homem de Deus. Você é também? Ah, pastor, eu estou caminhando. Irmão, caminha logo. Caminha logo. Esse papo de estou crescendo devagarzinho, não tem tempo para ser devagarzinho. Toda a mensagem da voz da restauração já está pregada. Tem lá na internet a pasta chamada Restauração, a pasta chamada Assembleias, e tem lá mais umas 1000 mensagens. Se você vem com esse papo de estou crescendo devagarinho, eu vou dizer assim, meu irmão, vai crescer devagarinho lá na tua casa. A igreja não é mais para crescer devagarinho. Se tudo que você vai precisar ouvir já está lá, como que está crescendo devagarinho? Ou você salta como um foguete, meu irmão, ou entende que a sua história está encerrada. Nós temos lá na internet cerca de 40 mensagens, que se você ouvir e aprender, já aprendeu tudo da voz da restauração. É só esperar o seu tempo e a sua hora. Já aprendeu tudo. Tem anos atrás, nós recebemos a revelação em que o Senhor Deus nos falou, as mensagens da restauração já estão encerradas, completadas. Eu peguei, botei lá na internet, e você ainda não é um restaurador? Está negligenciando, irmão. Você tem que ser já um restaurador. Se você já tem acesso, já está aqui há 6 meses, já é tempo de ser um restaurador. Já deu tempo de você ouvir aquilo tudo em 6 meses? Se negligenciou, você não será nem daqui a 6 meses, nem daqui a 6 séculos. Quem quer ser alguma coisa para Deus, meu irmão, se torna hoje e não espera o futuro. Quando o futuro vier, você não será, você já é. Abraão é um tremendo homem de Deus, mas os seus temores, seu medo, sua falta de entendimento, enfim, sei lá o que, leva a uma situação que ele até se vê na necessidade de mentir para salvar a própria vida. Imagina, quem tem promessa de Deus morre sem vê-las cumpridas? Só se eu morrer de rir. Impossível, meu irmão. Você tem que entender o seguinte, quantas vezes você já me ouviu pregar que eu sou imortal? Quantas vezes você já me ouviu pregar que eu sou imortal? Porque Deus chegou, o Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que sacrificou o seu Filho por amor a mim, Ele me disse, eu realizarei na tua vida isto, e isto que Deus falou que ia realizar, Ele ainda não realizou. Enquanto eu não ver isto realizado, sou imortal. Ninguém tira a minha vida. Impossível. Sabe como se chama isso, irmão? Fé. Fé é sinônimo, sabe de quê? De confiança. Mergulha, meu irmão. Não venha brincar de igreja, porque de igreja ninguém brinca. Esse ministério vai ser um assombro, já é terrível. Esse ministério já está incomodando juízes, irmão, advogados, delegados, que você nem imagina. Daqui a 5 anos então, meu irmão, isso aqui vai ser uma loucura. E vão tentar nos intimidar. Vai vir gente aí encostando de carro preto, capuz preto, saindo de arma ali na porta. Eu vou perguntar para eles, vem cá, vocês querem um copo d'água? Vieram matar a sede? Jesus Cristo não chamou neste ministério homens com medo de armas. Jesus Cristo não chamou nesse ministério homens com medo de farda. Os traficantes passam nessa porta e dizem para mim, bom dia, como é que vai o Senhor? Sabe por quê? Porque eu sei a minha posição e eles também sabem.
Até eles sabem. Esse ministério aqui não prega medo. Esse ministério aqui não prega derrota, porque não existe derrota no Evangelho. Esse ministério não prega talvez, quem sabe. Esse ministério só prega convicção, porque a Escritura diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Esse ministério, irmão, tem uma liderança, e essa liderança conhece Bíblia, e não interessa para essa liderança nada mais além da Bíblia. Nosso lema aqui é Bíblia, nosso lema é essa glória que Deus só pôde revelar a nós. Bíblia sim, Constituição não. Nenhuma igreja tem coragem para uma placa dessa. E nós não nos limitamos a essas 4 paredes. Lá na internet, Facebook, está todo mundo usando a camisa com isso aí. Você acha que esse ministério não vai ser realmente aquele que vai receber o título? Estes que transtornaram a terra, chegaram também até nós? Não é com medo, meu irmão, não é com dúvida. Se Deus é dúvida para alguém, coitado, eu lamento. Tem que crescer. Deus já foi dúvida para mim, mas um dia eu não sabia se Deus era, se Deus não era. E eu entrei no meu quarto e disse assim: Deus, se tu existe mesmo, me prova. Aí eu te sigo. Foi entrar no quarto, falar isso e sair do quarto, meu irmão, e caminhar sabendo que verdadeiramente há um Deus. Há um Deus. Eu não respeito nenhum outro. Eu não respeito Deus de Assembleia Política, de Batista Maçom. Eu não respeito nenhum Deus, a não ser o meu próprio, o da Bíblia. Eu não respeito nenhum outro. Eu só reconheço um Deus, não reconheço mais nenhum outro. Não reconheço Deus de católico, não reconheço Deus de espírita, não reconheço nenhum Deus, só reconheço um Deus que é o meu, o da Bíblia. Só esse que eu reconheço. Aqui, olha, no verso 8, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Ele está tendo esse problema porque no começo Deus disse vai sozinho, mas ele está trazendo um, agora está tendo problema. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló e olhou e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Irmão, melhor coisa que aconteceu aqui na vida de Abraão foi essa separação. Você não vê que Ló não está entendendo nada? Você não vê que Ló é uma pedra de tropeço? Sabe o que Deus fez? Falou assim: eu preciso separar esses caras. Eu preciso jogar um para um lado, outro para o outro, para que eu cumpra a promessa, como prometi, na vida de Abraão. Aqui está escrito que Ló também tinha pastores, que Ló também enriqueceu. Como que Ló enriqueceu? Ló enriqueceu porque está na sombra de Abraão. Só por isso que ele enriqueceu, porque está na sombra de Abraão. Porque foi ele sair da sombra de Abraão, o que aconteceu com ele? Caiu na pobreza, ficou sem nada e quase perdeu a vida. Foi Abraão que se reuniu, foi lá libertar e etc, aquela história toda que nós já sabemos. Ló não tinha nada. E tem pessoas que não entendem, que estão prosperando à sombra de outros. Mas, irmão, tudo bem. Fica quieto então e vai prosperando. Abraão é o cara, Abraão tem o chamado. Desde quando Deus se virou para Ló e disse assim: eu vou te abençoar também. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo por outro. Que promessa Ló tinha? Nenhuma. Mas prosperou? Prosperou. Enquanto esteve caladinho, quietinho, debaixo da sombra de Abraão. Quando começou a se achar, os pastores de Ló discutindo com os pastores de Abraão. Epa, Ló tinha que chegar e dizer: peraí, qual o problema? Não, porque... Não, é tudo dele. Todo direito é dele.
É o gado dele que pasta primeiro, as ordens vêm de Abraão, nós somos servos de Abraão. Deus faria assim: então tu vai prosperar também, como servo, não como líder. Aí aqui, Ló tem aquela visão carnal. Ele olhou as campinas, eu quero aqui. Abraão tem visão espiritual. Para onde eu for, Deus é comigo. E aonde Deus está, a prosperidade é grande. Escolhe você primeiro. Será que Abraão não sabia que Ló ia escolher as campinas? Homens que têm gado para alimentar, vai escolher as pedras ou vai escolher a grama? Abraão sabia. E Ló não está entendendo a grandeza do Deus que está na vida de Abraão e a visão de Abraão naquele momento. Escolhe, você decide. Eu vou para cá, então tá bom, então eu vou para lá. Quem prosperou? Quem tinha campina ou quem tinha Deus? Irmão, atente para essa grandeza. Você às vezes está caminhando com pessoas cuja visão é só carnal. Deus vai te afastar dessa pessoa que está te sugando. Tem gente, meu irmão, que está atrapalhando o teu crescimento. Deus precisa te separar para derramar sobre a tua vida. Você está precisando de uma pessoa para conversar e o teu Deus não te é suficiente? Você está precisando de alguém para desabafar e o Espírito Santo não é o suficiente? Pastor, mas a gente às vezes precisa ouvir alguém falar com a gente. É? Então vai aprender a ouvir o som da voz de Deus. Ele sempre fala, o problema é quando nós não estamos prontos para ouvir. Tem pessoas, meu irmão, que caminham contigo, estão ali, mas elas são carnais. A visão delas não tem nada de espiritual. E quem olha, parece que sim. Quem olhasse para Abraão, quem é aquele ali? Aquele veio de tal lugar com uma promessa. Olhava para todo mundo, inclusive para Ló, todos ali têm uma promessa. Não tinha não, meu irmão. Deus precisa separar o joio do trigo. Deus precisa verdadeiramente mostrar com quem ele tem alguma coisa. Olha como o coração de Abraão é um coração voluntário. Você decide, você escolhe. Se tu quer esquerda, eu vou para a direita. Se tu quer direita, eu vou para a esquerda. Eu não faço questão de nada. Onde eu pisar, Deus vai me abençoar. Isso é a visão espiritual. Tem gente que fica aí disputando palmo de terra. Tem gente que fica aí disputando tudo. Disputando tudo, meu irmão. Disputando tudo. Eu não faço questão de nada. Há anos atrás, uma vez, numa situação, eu disse para minha mãe: mãe, eu não quero nada. Dá tudo por meus irmãos. Eu não preciso de nada. Não foi agora, não. Isso há quase 30 anos atrás, porque eu conheci esta palavra. E eu disse para minha mãe: eu não quero nada, dá tudo para os meus irmãos, porque o Deus que eu tenho me suprirá segundo as minhas necessidades em glória. Aleluia, Deus. Irmão, eu não estou aqui me exaltando acima dos meus irmãos. Que ninguém entenda isso, que eu não sou louco, que eu não vivo isso. Eu quero mais que os meus irmãos prosperem, e se eles precisarem de mim, eu estou junto para socorrê-los. Mas hoje eu não ponho naquela porta o carro que eu quiser, porque eu não quero. Eu não compro propriedade e mudo para outra casa, porque eu não quero. E nunca saí daqui do alto desse morro. Eu não preciso de bens, eu não preciso de dinheiro que o meu pai deixou com o suor dele trabalhando honesto. Pode dar para os meus irmãos, pode dar tudo. Pode dar tudo, eu não quero nada, não ouso pensar em querer tirar uma vírgula do direito dos meus irmãos, ao contrário, eu dou o meu direito para eles, porque a convicção que eu tenho de um Deus tão tremendo é que nem que eu more debaixo de um viaduto, eu ainda assim vou ter a graça de Deus, que me fará sentir bem melhor do que quem mora nas coberturas de Copacabana. E não estou brincando não, tá, meu irmão? Se um dia eu tiver que provar isso para você, que eu vou provar. O conceito que eu tenho de Deus, meu irmão, é incrível.
É incrível o conceito que eu tenho de Deus, que às vezes eu mesmo me surpreendo dizendo, como é que eu consegui confiar tanto em Deus? Eu não vejo tantas pessoas confiando em Deus como eu confio, não vejo. Então, meu irmão, preste atenção, tem gente que é carnal, mas está andando com quem é espiritual. E às vezes Deus vem e diz assim, bota uma barreira e começa a empurrar um para um lado e outro para o outro, mas você diz assim, não, vou tirar essa barreira, eu quero andar com fulano. Aí Deus tem obras para realizar, porque depois daquela separação, as coisas ficaram muito claras, aí Deus começa a se manifestar para Abraão, e diz, Abraão, eu te farei como a areia que está na praia, eu te farei como as estrelas que estão no céu, e Abraão ergue altares, e Deus se manifesta, e coisas tremendas vão acontecendo, mas Ló já está longe. Irmão, tem pessoas que estão atrapalhando a manifestação de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer se manifestar a você e a mais ninguém. Não adianta ficar tentando carregar junto contigo ninguém. E Ló, olha a visão carnal de Ló. Ló tem uma visão carnal que ele não entende a liderança de Abraão. Nós tivemos tantas essas situações, por exemplo, no tempo de Moisés tivemos Datã, Corá e Abirão. Não entenderam a liderança de Moisés. No tempo de Eliseu nós tivemos Geazi, que não entendeu a liderança de Eliseu. Geazi, aquele que pegou as capas de Naamã, as vestes festivais de Naamã, pegou lá um monte de bens. Depois Geazi disse para ele, onde tu esteves? Eu não fui a lugar nenhum. Não foi? Meu espírito foi contigo, eu te vi subir naquele carro. Por isso a lepra de Naamã vai pegar em você e na tua descendência para sempre. Ele já saiu leproso de diante de Eliseu. Não dá, meu irmão, não há comunhão entre luz e trevas, e se não estiverem dois de acordo, não caminharão juntos. Mas teve quem entendeu. Josué e Calebe entenderam Moisés. Josué e Calebe entenderam Moisés. Aquele eunuco, Baraque, entendeu Jeremias. Mas a nação inteira não entendeu Jeremias. Meu irmão, o que você tem recebido nesse ministério é o bastante para você compreender coisas que o mundo não compreende. Assim como na nação inteira houve um destaque de um homem, dois ou meia dúzia que entenderam Jeremias, mas o resto rejeitou, principalmente as lideranças. Assim é contigo. O Espírito Santo tem te abençoado a mente, tem semeado no teu espírito, na tua alma, na sua inteligência, na sua consciência, de maneira que todos vão reprovar a verdade, mas ela será para ti uma âncora e vai te livrar do mal. Você já tem visão para isso, você já tem entendimento para isso. Irmão, para de marcar passo. As coisas que estão lá na internet é para você ouvir, é para você aprender. Essa apostila não é para você ler quando vem no seminário, não, é para você ler em casa, e aqui você vem tirar suas dúvidas. Tem gente que não está entendendo, está passando de mão na sua apostila no domingo para vir para a igreja. Você está perdendo seu tempo, meu irmão. Leia em casa, vem aqui, expõe a sua dúvida, que o Espírito de Deus vai ministrar para te abençoar. Tem gente que está perdendo muito tempo da sua vida e não está crescendo. A hora vai chegar e se aproxima um tempo, antes do findar deste ano, vem uma situação, quem não tiver firme vai escoar para fora. Tantos não compreenderam situações como aqui Ló não compreendeu, Nós falamos do tempo de Moisés, falamos do tempo de Eliseu, falamos de Josué e Calebe, enfim, meu irmão. Agora, para nós concluirmos, e depois nós vamos estar orando, vamos estar clamando. Se você tem compreendido alguma coisa nessa noite, se o Espírito de Deus tem ministrado, ore,
Não deixe de sair daqui sem ter o teu clamor, sem rasgar o teu coração diante desse Deus. Você precisa, irmão, você precisa uma transformação de vida, uma mudança radical. Você precisa aprender a discernir o som da voz de Deus que fala o tempo todo contigo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se você tem o Espírito de Cristo, ele está aí falando, mas você não está discernindo. Aí você está o tempo todo tonto, o tempo todo em parafuso, o tempo todo questionando coisas, o tempo todo confuso, você tem até sonhos, você tem até visões e não entende nada. É porque não está na comunhão devida, mas Deus está tentando falar contigo, está tentando te acordar, está tentando te despertar. Então hoje Deus está te alertando, vai para o profundo, vai para a intimidade, tenha tempo com Deus. Aqui então, nós concluímos, que diz que, é no verso 12, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Preste atenção, irmão, que coisa engraçada. Ló e Abraão vão se separar. Abraão diz assim: você escolhe. Ló decidiu, foi para os verdes campos que ia dar em Sodoma. Para Abraão sobrou o quê? Um mundo de pedras, e aquele mundo de pedras se chamava o quê? A terra de Canaã, e era exatamente para lá, que Deus não tinha dito para Abraão, mas quando disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, o projeto era levar Abraão aonde? Exatamente para Canaã. O que nós queremos entender? Quando Deus tem uma promessa na tua vida, meu irmão, ela vai se cumprir. Mesmo que outros tenham a chance de escolher na tua frente, jamais escolherão o que é teu. Agora, se essa lição não é o bastante para você ter paz, nenhuma outra será. Mesmo que outros estejam na tua frente para fazer a escolha, o que é teu parece uma desgraça diante dos olhos deles. Ninguém quer aquilo que é teu, porque Deus guarda o que é teu de maneira que ninguém enxerga a bênção que naquilo está. Isso é uma lição poderosa em tudo, meu irmão. Quando eu comecei nas igrejas, olha, não é brincadeira não. Quanto esse lado emocional, os namoros e etc., quanta besteira eu via. Chegava uma menina nova na igreja e tinha gente que corria para cercar para namorar. E criticavam ainda quem não era o garanhão da igreja, né? Eles ainda criticavam. E aí, cara, tu não está com ninguém não? Estou esperando em Deus. Que esperando em Deus nada, pintou na área, eu estou atacando. É mesmo? Hoje eu sou casado com a mulher que eu escolhi ser casado. E eles não. Porque eles eram os garanhões da igreja. Eles eram aqueles que achavam que se eles não se precipitassem, alguém iria chegar na frente deles. Quem tem promessa de Deus, meu irmão, tudo que é seu está guardadinho te esperando. A terra de Canaã não era uma terra desabitada, mas eu vou te perguntar uma coisa. Ló não escolheu ela, e todos aqueles que nela habitavam não impediram que Abraão nela se instalasse, prosperasse, e dali veio, habitando na mesma terra, e até hoje veio Abraão, Isaque, Jacó, veio Israel, e ele será príncipe de Deus. Então, meu irmão, habitou Abraão na terra de Canaã, Ló nas cidades da Campinas, e ia armando as suas tendas. Ló perdeu tudo que tinha, e Abraão, que foi por meio de pedras, prosperou ricamente e
Deus ali o instalou. Quem olhava para aquele deserto achava que ninguém poderia nem viver ali. Lembra que os espias uma vez disseram, quando voltavam do Egito, disseram: essa terra consome os seus moradores. Ora, como que Abraão prosperou tanto e viveu tantos e tantos anos, e toda a sua descendência ali teve tanto êxito? Não importa como é a terra, importa o teu Deus, o que Ele determinou sobre a tua vida. Tu pode estar num deserto, mas se você tem Deus, você vai ter a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente para descansar. Você vai ter os mananciais de águas vivas do Todo-Poderoso. Não importa nada aos olhos humanos, como Ló olhou as campinas e se deu muito mal. Abraão andou pela fé. Ora, você pode escolher à vontade. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, meu irmão, nessa noite, atente para essa grandeza, andar por fé. Abraão foi chamado de o pai da fé, porque ofereceu seu filho, mas não só porque ofereceu seu filho. Tem vários episódios na sua vida em que faz até com que o seu delito de mentir com relação à sua esposa fique esquecido, porque as suas virtudes, a sua fé e a sua nobreza da caminhada com Deus é tanta que os seus erros, pequenos erros, acabam desaparecendo diante de tanta virtude. Então, meu irmão, você tem uma promessa de Deus? Atente, que ninguém escolherá o que é teu na tua frente. No tempo certo, você vai colocar a mão na sua promessa e vai herdar aquilo que Deus disse que é teu, porque operando Deus, quem impedirá? Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Diz o Senhor nesta noite, a congregação: eu não vos chamo de igreja, para que isso não seja confundido. Porque, diz o Senhor nesta noite, o que guarda as minhas palavras que eu as tenho dado e sustentado através deste púlpito, eu vos chamo restauradores, meus restauradores. Mas disse o Senhor também nesta noite: eu tenho palha neste lugar, porque os que passaram o seu tempo e não produziram aquilo que eu lhes dei a produzir, são palha. E diz o Senhor: serás retirado o meu servo, e no tempo que ele for retirado, diz o Senhor, eu trarei um fogo, porque a palha se mostrará bem de longe para todos que sejam vista, e eu a queimarei de perto, diz o Senhor, que sonda os corações e as mentes nesta noite. E diz o Senhor também a todas as igrejas dos confins da terra e de todos os quadrantes do mundo: as igrejas estão caídas, diz o Senhor nesta noite. E como aquela mulher do fluxo de sangue se prostrou aos meus pés, diz o Senhor, assim também o meu projeto passa nesta terra, na vida do meu servo. E todas as igrejas que não se prostrar e não se humilhar nos pés deste púlpito, da minha palavra que aqui está erguida como estandarte de vitória, será defiar até a morte e morrerá para todo sempre, diz o Senhor dos Exércitos nesta noite.